Aí a reportagem de Lídia Brito. Bom, Lídia, esse é o último dia, né? O dia 5 de agosto é o prazo final das convenções partidárias. Temos um cenário aí com 9 nomes para a disputa ao governo do estado do Piauí. E aí a gente vê, Joelson, essa articulação entre o PSC e o Podemos, que foi confirmada agora na reta final. Fábio Sérvio vai ser candidato ao Senado pelo partido e Jesse sendo a candidata ao governo do estado. O PSC chegou a conversar com os republicanos do prefeito, o Podemos, na verdade, chegou a conversar com republicanos do prefeito Doutor Pessoa. Também teve ali uma tentativa do senador Ciro Nogueira de que o partido pudesse migrar totalmente para a base de oposição liderada por Silvio Mendes. João Vicente Claudino já deu seu apoio a Silvio Mendes, mas o Podemos decidiu ter como candidato ao governo do estado Jesse Fonseca, Joelson. Tudo bem, olha, nós estamos aqui no estúdio do Jornal do Piauí, ao lado do candidato, né, agora candidato ao Senado, nessa coligação, que é Fábio Sérvio, candidato ao Senado pelo Podemos. Candidato Fábio Sérvio, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Joelson, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Bom, vou começar pela questão que é, vamos dizer, mais sensível aí dentro do Podemos, que é essa divisão do partido, né? Uma liderança importante como João Vicente Claudino está declinando apoio, né, revelando apoio a Silvio Mendes. E o senhor tem como candidato ao governo do estado Jesse Fonseca. Como é que isso ficou resolvido internamente? Na verdade, não é uma divisão, né? Não é uma dissidência. Quando houve a manifestação do ex-senador João Vicente Claudino em relação ao apoio ao pré-candidato, né, do União Brasil, foi uma decisão individual dele. E, na verdade, o pré-candidato Silvio procurou a ele, especificamente, como eleitor, vamos dizer, colocar dessa forma. E o Podemos sempre foi muito claro, e o próprio senador João Vicente Claudino disse, olha, a decisão partidária é uma outra decisão, né? Aqui eu estou vindo como pessoa física. A decisão do partido está sob a presidência do Fábio, e tem a direção do partido, tem a candidatura majoritária no partido. Ele sempre se posicionou, né, que no voto do Senado, o apoio ao Senado é do Podemos, é a nossa pré-candidatura, e foi uma decisão pessoal dele. O Podemos decidiu, e aí eu quero deixar muito claro, a gente representa uma renovação. Toda a chapa e toda a candidatura que está hoje no Podemos constituída, talvez até desde o nível nacional, Joelson, para cá, representa essa renovação. E esse casamento, essa união Podemos-PSC foi quase que natural, por causa dessa bandeira de renovação política que tanto o estado do Piauí precisa. E como essa aliança, Fábio, com o PSC reforça a sua candidatura a senador? De uma maneira muito forte. Primeiro porque a Jesse representa, ela nasceu politicamente em 2020 e nasceu de uma maneira muito forte. Eu havia nascido politicamente em 2018. Nesse tempo, 1 ano, praticamente 2 anos de cada um, a gente sofreu a mesma perseguição política, a mesma dificuldade que a gente teve, a mesma resistência de uma classe política que está aí há tanto tempo, né? Se a gente fizer uma análise, vamos lá, o Wellington se elegeu pela primeira vez governador em 2002, são 20 anos. Quem tirou o título de eleitor esse ano não tinha nem nascido naquela época. A gente tem os mesmos problemas com agravamento. E é isso que a gente está vindo discutir, trazer, Lídia, para a questão eleitoral, Joelson, uma profundidade de discussão em respeito ao eleitor, muito além de uma política, para dizer o seguinte, é uma campanha bonitinha, não. A gente está vindo discutir o aumento da violência contra as mulheres. O estado do Piauí, em 2 anos, dobrou o número de mortes violentas, de feminicídio. Nós temos hoje a facção criminosa PCC tomou de conta do estado, principalmente no litoral. Enquanto isso aconteceu, o investimento em segurança pública caiu. Eu li essa semana uma análise do Plano de Segurança Pública Estadual, Lídia, e uma análise nacional do Observatório da Segurança Pública. E é triste ver, né? Eles dizem claramente o seguinte, olha, o estado do Piauí está em caos e isso vai piorar. E os políticos não estão discutindo isso, Alivaldo, na eleição. Se discute o apoio do prefeito A, o apoio do prefeito B, o que a gente vem é para fazer coisa séria, sabe, Gelson?
tocar em alguns pontos em respeito ao eleitor. Sabe, quando você pega que 70% das crianças de 0 a 5 anos estão em situação de pobreza hoje e vulnerabilidade, a gente está falando de um futuro comprometido. Então, eu acho que está na hora do Piauí dar o passo seguinte na discussão política. Vamos discutir desenvolvimento, vamos discutir solução de problemas, vamos aprender a, depois de uma eleição, esquecer as diferenças partidárias e nos unirmos. É essa a proposta que a gente vem. E eu e Jesse trazemos com a gente uma nova geração, um novo pensamento. E não que eu esteja aqui condenando quem está lá até hoje, não é isso. Mas eu estou condenando os resultados. A gente precisa virar essa página. Agora, Fábio, em relação à disputa presidencial, qual o vínculo dessa aliança aqui no Piauí, do Podemos com o PSC, considerando que nenhuma das siglas tem candidatos à presidência? Bom, um ponto também importante é que, sobre valores e ideologia política, a Jesse e Fábio se assemelham muito. 2018, né, eu estive com o presidente Bolsonaro. Eu recebo muitos questionamentos, Elivaldo, no Instagram, nas redes sociais, que me perguntam assim: você abandonou o presidente Bolsonaro? Não abandonei o presidente Bolsonaro. Os meus valores são os mesmos. O que eu me posicionei, Joelson, foi entender que, como presidente da República, ele fez alianças que, a nível do estado do Piauí, não nos cabiam nela. Então, não dava para a gente continuar. Mas as defesas são muito parecidas. E eu me mantive. Eu me lembro aqui numa entrevista em que eu disse que eu estava dando um passo para trás, como, por não ter mandato, como um cidadão, para analisar e poder fazer a minha escolha do que é positivo e o que é negativo. É evidente que, pela história nossa, pela coerência que a gente luta para manter desde 2018, e a gente não, nem eu nem Jesse, arredamos um milímetro dessa coerência, a gente não vai votar no PT. A gente não vai votar no Lula. Mas eu não estou preocupado, nesse momento, somente com o cenário nacional. Eu estou preocupado com o Piauí. Decepcionou, Fábio, o partido e vocês aqui no Estado, o fato de Moro, né, ter deixado a legenda, ter seguido para a União Brasil e, no fim, não será candidato a presidente da República? Eu respeito e reconheço a importância que foi, para a minha geração, o papel da Lava Jato. A Lava Jato, ela está além do Sérgio Moro. Ele representa um braço, mas ele era o juiz. A Lava Jato foi um esforço de uma geração de homens de 40 e mulheres de 40 anos de idade e que quiseram dar um passo seguinte no combate à corrupção. Eu acho que ele faz falta no debate presidencial. Ele tem ele foi inclusive importante para o governo Bolsonaro em determinados momentos. Mas eu acho o seguinte: independente de qual seja o presidente eleito, e é claro que eu tenho a minha posição hoje, o partido ontem tomou uma decisão, deixou a gente livre, né? Qualquer que seja o presidente eleito, eu tenho que cobrá-lo como senador da República. E eu tenho que fazer com que reverta para o Piauí, e aqui eu lembro de uma frase do ex-governador Alberto Silva, que ele dizia o seguinte: o muito para o Piauí é pouco. A gente está tão carente de projetos, de soluções em todas as áreas, que não pode ter um senador que dê amém para o presidente da República. Tem que ser um senador alinhado com o que é positivo, mas que cobre, que defenda, que lute pelo muito que para o Piauí ainda é pouco. E a aliança... É por isso que eu estou me posicionando. E essa aliança ela entra exatamente no momento de polarização desses dois níveis de disputa, para o governo e para o Senado. E até agora não surgiu assim uma terceira via que, pelo menos nos levantamentos, nas sondagens, revelasse uma certa competitividade. É esse o desafio, é essa a meta de se constituir numa via alternativa ao que hoje o cenário apresenta da sucessão e na disputa para o Senado? Elivaldo, eu tive instituto de pesquisa. O meu instituto, em 2014, foi o único que apontou o crescimento e vitória do Elmano Ferreira.
era o Data Capital. Eu conheço pesquisa como ninguém. E eu posso afirmar para quem nos vê agora com toda certeza, não há uma polarização constituída nesse Estado. O senhor não acredita, então, nos números? Não acredito nos números. Eu não acredito e provo aqui. Muito simples. Para fazer uma pesquisa eleitoral, você tem que obedecer uma estratificação que é do Tribunal Superior Eleitoral. Essa estratificação define, e aí você cria uma bifurcação. Primeiro, ela é aleatória domiciliar ou ela é não domiciliar? Se for domiciliar, você vai à porta da pessoa, concorda? Que é o critério adotado por esses institutos. Dentro dessa estratificação, você tem um público de 16 a 19 anos. Tudo obedecendo determinados critérios de proporcionalidade. Eu olho bem aqui para quem está em casa. Você recebeu na sua porta um entrevistador? Não. Mas aí... Não, eu vou além. Vou além. Não dá para encontrar hoje, no universo de 2.000 pessoas, no prazo que eles colocam uma pesquisa, eu sei porque eu fiz pesquisa, você definir exatamente aquele público de 16 anos, aquele público de 40 com aquela faixa de renda específica, para atender os critérios do tribunal. Você acha que a quantidade de pessoas ouvidas é que é a questão? Não só a quantidade, não. A estratificação disso. Eu tenho que encontrar um homem de 60 anos que tem uma renda de R$8.000, ele tem que estar na casa dele. Você tem que obedecer critérios. E eu sei, eu converso com os entrevistadores, eu conheço muitos entrevistadores de instituto de pesquisa. Então, para cumprir aquela meta, o que é que o instituto faz? O instituto pega o formulário, fica em aberto, a pessoa de 16 anos, por exemplo, ele não encontrou. Aí o dono do instituto diz, não, deixa em aberto. E eles preenchem depois. Então, os dados estão distorcidos e isso acontece há muito tempo. Folha de São Paulo. Como é que a Folha de São Paulo faz pesquisa? Folha de São Paulo faz aleatória não domiciliar. Ela pega por fluxo de pessoas. O que ficou impossível, como é impossível em Teresina por causa da questão da segurança pública, poucas pessoas abrem a porta. Os condomínios fechados de apartamento adensou Teresina. A classe média está dentro de apartamento, uma boa parte da população. Você não consegue acessar. Então, essa distorção, lá na ponta, na entrevista, está distorcendo as pesquisas. Como é que você vai fazer para provar que isso não é uma desculpa de quem não aparece tão bem nas pesquisas? Mas aí eu pareço bem. Eu estou empatado com o Joel nas últimas pesquisas que foram publicadas em Teresina, entendeu? E o que eu estou dizendo, nem todo instituto está agindo errado, não. Mas é preciso reconhecer, e eu já discuti, eu paguei cadeira de estatística na universidade, acho que você também, né? Nós pagamos. A gente sabe o quanto 3, 4 eleitores que não estão dentro daquele extrato vão alterar. O que eu peço aqui? Né? É que o eleitor, ele entenda quem paga as pesquisas, como é que ocorre aquilo, qual o interesse daquilo. Eu acredito muito aqui na Cidade Verde. Demais. Eu tenho aqui na pessoa do Dr. Jesus e do Jesus Filho, um dos homens mais sérios. Mas nem todo veículo de comunicação tem essa seriedade e independência daqui. E quando você divulga uma pesquisa, você distorce o pensamento do eleitor, porque gera uma coisa chamada voto útil. Eu era apontado em 2018 como um dos últimos por esses mesmos institutos, perto da abertura das urnas. Aí eu vou dizer para você, é o instituto que errou propositalmente? Não, está havendo uma distorção. Então, eu, por exemplo, não faria mais uma pesquisa domiciliar. Eu faria uma não domiciliar por fluxo de pessoas, atendendo esses critérios. E aqui eu estou dizendo porque eu converso com os pesquisadores e sei como é que isso funciona, né? E, Fábio, e você e a GES, todo esse grupo, qual será aí as principais bandeiras que vocês vão apresentar nessa tentativa, né, de tentar romper aí essa polarização que você questiona? Bom, primeiro entendimento. Eleitor, olha para mim aqui, me acompanha nesse raciocínio. Vou pedir aqui para as pessoas, vamos bater esse papo. Uma eleição é definida por oposição e situação, correto? Quem está no governo hoje é o PT. E a oposição hoje que se posiciona, inclusive, houve uma apropriação desse nome, mas eu sou oposição também, apesar de não estar coligado, já é oposição também. Vamos lá. Esses grupos, eles estiveram juntos até 2021.
Não é meu adversário, é o nosso oponente, o Joel Rodrigues. Ele estava no palanque do Wellington Dias até o ano passado. Ele elogiava o governador, são N vídeos que você encontra no YouTube, né? Então, não está polarizado por isso. Primeiro, por esse ponto. Então, quem é que se mantém numa oposição real a esse modelo que está aí de administração? Eu não tenho nada pessoal contra o Wellington Dias. Eu não tenho nada pessoal contra o Joel Rodrigues. Eu não tenho nada pessoal contra o Rafael Fonteles, assim como a Jéssica também não tem. Mas quando eu vou visitar uma pessoa num bairro e eu acabo de ver que aquela pessoa foi assaltada e eu vejo os números, eu não posso ser a favor dessa política que está aí. Então, por que eu digo que não existe essa polarização? Primeiro, porque eles estavam juntos até ontem. Não há coerência nesse rompimento. Todo mundo tem o direito de mudar de posição? Sim. Ok. A minha pergunta é, até quando essa posição vai ficar como está? Então, eu e já estamos nessa coerência. Eu lembro aqui, Elivaldo é um pouquinho mais jovem há mais tempo que a gente, né, Elivaldo? E deve lembrar das campanhas da década de 80 e de 90, no estado do Piauí. Tinha lado. Os políticos tinham lado e esse lado demorava por décadas. Nós temos lado. Nós não vamos mudar da noite para o dia para um lado e para o outro. Por que não deu certo a aliança com republicanos? O senhor tentou algumas vezes, foi lá até, foi recebido. A candidata homologada Jéssica Fonseca fez parte até um dia desses da administração do prefeito, doutor Pessoa. Elivaldo, eu não sei se não deu certo. Ainda pode acontecer. Bom. Entendeu? Então... Porque assim, primeiro, há um diálogo respeitoso. Por que há esse respeito? Porque a gente foi tratado de política, com P maiúsculo, não só de eleição. O que isso significa? A gente não foi barganhar nada, a gente não foi pedir para ocupar espaço, não. A gente chegou e disse o seguinte, olha, a gente precisa romper com o que está aí, com esse modelo político que está aí. Nós representamos um novo pensamento político, representamos. Doutor Pessoa, com todo respeito, o senhor é uma liderança política na cidade, é o prefeito da capital. Mesmo que algumas pessoas hoje critiquem, mas ele foi eleito e ele tem uma parcela. Então, nós perguntamos, dentro da nossa visão política, dentro do que a gente apresenta, seria possível um apoio? Né? Seria possível esse apoio? E se esse apoio acontecer, eu recebo com muito respeito, entendeu? Porque vencer uma eleição não é fazer tudo para se vencer, mas é construir os caminhos republicanos para que isso seja possível. Então, a gente estou aguardando ainda esse diálogo com ele, né? Mas só voltando e respondendo a pergunta da Lídia, só para concluir rapidamente, esse confronto, quando eu digo que a gente precisa, Joel, aprofundar as discussões, é porque eu não consigo olhar, depois de conversar com tantas pessoas, com tantos problemas, em ver jovem sentado na porta de casa, 11% da geração de 16 a 17 anos está fora da sala de aula. Isso no geral do Estado. Mas em municípios chega a 40%, Olivaldo. As facções estão corrompendo esses jovens, porque eles não têm oportunidade. 1 milhão de piauienses deixaram o estado do Piauí e emigraram para outros estados nas últimas décadas. Pessoas que perderam a esperança porque aqui não tinham oportunidade. Nós não terminamos o porto de Luiz Correia. Nós não fizemos o saneamento básico na capital do estado do Piauí. Por isso que não verticalizou, por isso que a construção civil não conseguiu avançar mais e não gerou mais emprego. Nós não temos liberdade econômica. Então, Joelso, eu faço um clamor aqui a quem está nessa eleição. Vamos elevar o debate. Vamos tratar dos problemas que precisam ser resolvidos. Vamos respeitar a população. Não vamos ficar fazendo dancinha em TikTok, não. Como está se fazendo, não. Vamos tratar a coisa com seriedade, em respeito ao povo do Piauí, que precisa ver a solução dos problemas, precisa ver um plano de desenvolvimento real para esse Estado. Um plano de Estado, não um plano de governo. Quero agradecer. Muito obrigado ao candidato ao Senado. Obrigado. Fábio Serve, obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado, Joelso. Obrigado. Obrigado, amigo.